A gente passa a estudar agora a teoria geral dos recursos dentro do processo civil. O recurso ele é o remédio voluntário que, dentro do mesmo processo, tem o objetivo de reformar, invalidar, esclarecer ou buscar a integração da decisão judicial que se impugna. Observe que é meio de impugnação que ocorre dentro do mesmo processo. Não se confunde, por isso, com os meios de impugnação heterotópicos, ou seja, que ocorrem fora do processo. São meios de impugnação das decisões dos recursos, que a gente acabou de ler, as ações autônomas de impugnação e o sucedâneo recursal. O recurso, diferente da ação autônoma de impugnação, ele não forma uma nova relação jurídica processual. O sucedâneo recursal, por sua vez, ele é residual. O sucedâneo recursal é todo meio de impugnação de decisão judicial que nem é recurso e nem é ação de impugnação. Portanto, inclui todas as outras formas de impugnação de decisão, motivo pelo qual ele é considerado residual. É considerado sucedâneo recursal, por exemplo, a remessa necessária e o pedido de reconsideração. O objeto do recurso será a impugnação da decisão interlocutória, da sentença, do acórdão, da decisão monocrática do relator ou da decisão unipessoal do presidente do tribunal ou vice-presidente do tribunal. Observe que não cabe recurso dos despachos, dado que não possuem conteúdo decisório. O Brasil adota, em relação aos recursos, o princípio da taxatividade. Isso significa que todos os recursos estão previstos em lei. Está lá no artigo 994 do CPC. Não existe, portanto, recurso atípico, ou seja, sem previsão legal. São espécies de recurso que estão dentro do nosso sistema: a apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno, os embargos de declaração, o recurso ordinário constitucional, o ROC, o recurso especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário e os embargos de divergência. Foi excluído do novo CPC os embargos infringentes e o agravo retido. Em relação ao recurso, há ainda o que a gente chama de juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. O juízo de admissibilidade ele vai analisar requisitos intrínsecos e extrínsecos do processo. A inexistência de qualquer requisito poderá ensejar a inadmissibilidade do recurso, ou seja, o recurso ele não será conhecido. Como regra, há apenas um juízo de admissibilidade que será exercido pelo juízo ad quem, o juízo final. Você pode estar se perguntando, mas e se o juiz faz o juízo de admissibilidade sem poder, sem ter poder para isso? E nesse caso, vai caber a reclamação em razão da usurpação de competência. Excepcionalmente, contudo, ocorrerão 2 juízos de admissibilidade, o duplo juízo de admissibilidade. É o que ocorre, por exemplo, no recurso especial e no recurso extraordinário. Nestes casos, há um juízo feito pelo juízo ACO e outro realizado pelo juízo ad quem. É curioso observar que o duplo juízo de admissibilidade havia sido expurgado do CPC com a reforma de 2015. A antiga redação do artigo 1030, parágrafo único do CPC, esclarecia que o recurso seria enviado ao Tribunal Superior independentemente de juízo de admissibilidade. Isso significa que não mais ocorreria o juízo de admissibilidade no juízo ACO, apenas no juízo ad quem. Todavia, em movimento realizado pela magistratura perante o Congresso, foi o duplo juízo de admissibilidade reinserido no CPC por meio da Lei 13.256 de 2016. É preciso ter cuidado na hora de estudar o tema, pois no âmbito trabalhista ocorre o duplo juízo de admissibilidade já na primeira instância para análise do RO, do recurso ordinário, tá bom? Então a gente não pode confundir. Por fim, a gente tem o juízo de mérito, que será realizado sempre pelo juízo ad quem. O juízo de mérito ele pode aferir um erro improcedendo ou um erro injudicando. Erro improcedendo ele questiona a forma. Cabe, a depender do caso, a anulação da sentença. Por exemplo, o juiz ele deixou de intimar o Ministério Público quando a lei exigia esse requisito.
e houve um prejuízo no processo. Nesse caso, existe um erro improcedente e pode ocorrer a anulação da sentença. E pode também acontecer no juízo de mérito o erro injudicando, que questiona o conteúdo. Cabe aqui a reversão da decisão. A gente passa a estudar agora os princípios fundamentais dos recursos. São princípios dos recursos a voluntariedade, a taxatividade, o duplo grau, a fungibilidade, a dialeticidade recursal, a proibição do reformatio impejus, a complementaridade recursal e a unicidade recursal. Segundo o princípio da voluntariedade, ninguém será obrigado a recorrer, sendo o recurso voluntário e, portanto, disponível. Por isso, inclusive, o recorrente ele precisa declarar expressamente sua insatisfação com a decisão, combatendo e fundamentando todos os pontos específicos que pretende recorrer. Ao não combater um determinado ponto, não pode o juízo presumir que tal ponto será também enfrentado, justamente em razão do princípio da voluntariedade. Presume-se, em verdade, que o recorrente, ao não combater um ponto específico, está conformado com a posição do juízo ACOI e, nesse particular, abre mão de recorrer. Pelo princípio da taxatividade, por sua vez, só será recurso aquilo que a lei diz que é. As hipóteses de recurso estão previstas no artigo 994 do CPC, conforme a gente já estudou. O duplo grau de jurisdição, por sua vez, traduz a possibilidade de reexame amplo de uma decisão judicial por um órgão jurisdicional superior. Trata-se de um princípio constitucional implícito. Isso porque, muito embora não escrito, não positivado de forma expressa, consta, por interpretação, dentro do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54, ou ainda dentro da própria estrutura do Poder Judiciário, que, por excelência, enuncia sempre uma primeira e uma segunda instância. Contudo, é preciso lembrar que, para o STF, o duplo grau de jurisdição é uma norma supralegal, porém infraconstitucional. Isso porque o princípio teria seu fundamento no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Esse dispositivo, o artigo 8º, diz o seguinte: garantias judiciais. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. H. Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. O Pacto de São José da Costa Rica ele é um tratado internacional de direitos humanos aprovado, porém, sem quórum de emenda constitucional. Em razão da importância do tema, que trata de direitos humanos, entende-se que o tratado ele é supralegal. Contudo, por ser aprovado sem quórum de emenda constitucional, ele é internalizado como uma norma infraconstitucional. Então, ele é supralegal, porém infraconstitucional. Eu lembro por oportuno que apenas os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. É o que dispõe o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, para ter validade de emenda, para ser internalizado como emenda, precisa ser aprovado, além de tratar de direitos humanos, precisa ser aprovado segundo o rito de emenda constitucional. Não é o caso aqui. É um tratado que trata de direitos humanos, mas não foi aprovado segundo o rito de emenda constitucional. Então, por todo o exposto, entende o STF que é uma norma supralegal, porém infraconstitucional. E com base nisso que o STF criou a súmula 704 do STF, que diz o seguinte, que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Ou seja, o corréu não tem prerrogativa de foro, porém vai ser julgado pelo STF por conexão ou continência. Então ele não vai ter acesso ao duplo grau de jurisdição, mas mesmo assim entende o STF que não viola as garantias da ampla defesa e do devido processo legal, justamente com base nessa ideia de que o duplo grau de jurisdição não tem seu fundamento direto na Constituição, mas sim no Pacto de São José.
E como é que funciona o princípio da fungibilidade? O princípio da fungibilidade nada mais é do que a possibilidade de substituição do recurso. Trata-se de acolher um recurso errado como se fosse o recurso correto. Nem sempre isso será possível. Para que seja possível a aplicação do princípio da fungibilidade, deve a parte interpor o recurso no prazo correto e norteado de uma dúvida objetiva, ou seja, uma dúvida razoável na comunidade acadêmica. Pelo princípio da dialeticidade, por sua vez, deve o recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro em procedendo ou erro em judicando. Em outras palavras, a parte deve, de forma fundamentada, apresentar as razões de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida. Seguindo com o estudo, a gente tem o princípio da proibição da reformatio impejus. Segundo esse princípio, é proibido agravar a situação do único recorrente. Nesse caso, é preciso atenção, pois o princípio ele é inaplicável em face de eventual efeito translativo do recurso. Mas o que é efeito translativo? O efeito translativo é a possibilidade de conhecimento de ofício de matérias de ordem pública. Então, se houver matéria de ordem pública, o tribunal pode conhecer de ofício e, com isso, prejudicar o recorrente, ainda que seja o único recorrente. Pelo princípio da complementariedade recursal, por sua vez, o recorrente terá direito de complementar a fundamentação de seu recurso anteriormente interposto, caso tenha havido alteração ou integração da decisão que originou sua insatisfação, em virtude, por exemplo, do acolhimento de embargo de declaração. E por fim, a gente tem o princípio da unicidade recursal, que é bastante simples. Segundo esse princípio, decisões judiciais só podem ser impugnadas por meio de um único instrumento, ou seja, não se admite, ao mesmo tempo, a interposição de mais de um recurso contra uma mesma decisão. Para finalizar, a gente passa a estudar agora a classificação dos recursos. E aqui, para ser bastante rápido e sucinto, a gente vai apresentar um resuminho, tá? Quanto à extensão, o recurso ele pode ser um recurso total, quando impugna a decisão no todo, ou um recurso parcial, quando faz a impugnação da decisão em parte. Quanto à cognição, o recurso ele poderá ser um recurso de fundamentação livre ou um recurso de fundamentação vinculada. Recurso de fundamentação livre, o recorrente ele pode alegar qualquer causa de pedir. É o que ocorre, por exemplo, na apelação. Já no recurso de fundamentação vinculada, a causa de pedir ela é restrita. Isso significa que o recorrente ele deve se ater ao que pode ser alegado. É o que acontece, por exemplo, no RE, no RESP, nos embargos de declaração. Quanto à finalidade, o recurso ele pode ser ordinário ou extraordinário. O que é um recurso ordinário? O recurso ordinário ele vincula-se ao aspecto subjetivo da parte, ao passo que o recurso extraordinário protege o direito em si e não um aspecto subjetivo da parte. O recurso extraordinário ele é mais objetivo e não subjetivo. Quanto à autonomia, o recurso ele pode ser um recurso autônomo ou um recurso adesivo. O recurso autônomo ele é um recurso de interposição livre. Já o recurso adesivo ele é um recurso de interposição subordinada. Aplica-se aqui as regras de admissibilidade do recurso, evidentemente. É importante observar que o recurso adesivo ele tem um caráter acessório, tá? Isso significa que a parte recorrida pode desistir do recurso principal e, com isso, por consequência, derrubar o recurso adesivo, tá bom? Isso é muito comum, inclusive, na prática.